Existe uma dor que o tempo não apaga, uma cicatriz que não fica na pele, mas na própria alma. Imagine ser olhado pela mulher que te deu a vida não com amor, mas com o desprezo que se reserva a uma praga. Imagine ver seu próprio sangue, seu irmão, ser alimentado com colher de ouro enquanto você rasteja pelas sobras. Hoje eu vou te contar a história de como uma mãe pode se tornar o monstro mais cruel da sua vida, sacrificando um filho no altar da ambição de outro. Prepare o seu psicológico, porque o que você vai ouvir agora não é apenas um relato de família. É a anatomia de uma traição suprema. O preço do sangue foi alto demais, e eu fui quem pagou a conta. Seja bem-vindo ao abismo da rejeição humana. O cenário da minha infância não era um lar, era um campo de batalha onde as armas eram o silêncio e o favoritismo. Minha mãe, uma mulher de traços aristocráticos e coração de granito, estabeleceu desde cedo uma hierarquia cruel. De um lado, o príncipe, meu irmão mais velho, Arthur. Ele era a personificação das esperanças dela, o receptáculo de cada grama de afeto e investimento. Do outro lado, eu. Eu não tinha nome nos dias ruins. Eu era apenas o outro, o erro de cálculo, o peso morto. Enquanto Arthur vestia as melhores sedas e recebia a tutoria dos melhores mestres, eu era confinado aos cantos escuros da casa, como se a minha presença manchasse a estética perfeita que ela tentava projetar. A analogia aqui é simples, mas devastadora. Imagine um jardim onde uma rosa é regada com água cristalina e adubo importado, enquanto ao lado dela, uma pequena muda de carvalho é privada de luz e coberta por entulho. Ela queria que eu sufocasse. Ela precisava que eu fosse insignificante para que a luz de Arthur brilhasse sem concorrência. Lembro-me de uma noite específica, o frio cortava a pele e Arthur ganhou um cobertor de lã de ovelha legítima. Eu recebi a instrução de que homens de verdade não sentem frio, enquanto era mandado para o sótão sem aquecimento. Ali, entre as caixas de lembranças que ela preferia esquecer, eu entendi pela primeira vez que eu não era um filho. Eu era um figurante indesejado em uma peça de teatro onde meu irmão era o protagonista absoluto. Essa dinâmica não foi um acidente. Foi um projeto arquitetado com a precisão de um cirurgião. Ela estava esculpindo um rei, e para isso precisava de um escravo que servisse de pedestal. O tratamento de bicho não era apenas negligência. Era uma ferramenta de controle psicológico para garantir que eu nunca ousasse reivindicar o que era meu por direito de nascimento. O trono daquela família já tinha dono, e o preço da coroa de Arthur seria a minha desumanização total. Por que uma mãe faria isso? A psicologia por trás dessa escolha é sombria e multifacetada. No caso dela, o trono não era apenas uma metáfora para a herança financeira, mas sim para a validação social e o poder narcisista. Ela via em Arthur a extensão de si mesma, a chance de viver uma vida de glória que ela sentia que o destino lhe havia roubado. Para ela, eu representava as suas fraquezas, os seus medos e talvez uma parte dela que ela detestava. Ao me tratar como um bicho, ela estava em sua mente doentia, expurgando suas próprias falhas. Existe uma teoria chamada a criança bode expiatório, onde um membro da família é escolhido para carregar todos os pecados e frustrações do grupo. Eu fui esse bode. Toda vez que Arthur falhava, a culpa era jogada sobre mim. Se ele tirava notas baixas, era porque eu o distraía com a minha energia negativa. Se ele se comportava mal, era porque eu era um mau exemplo, mesmo que eu passasse 20 horas por dia trancado em um quarto. Essa inversão de valores criava um ambiente de gaslighting constante. Eu comecei a questionar minha própria sanidade. Será que eu era realmente esse monstro que ela descrevia? A explicação reside no fato de que narcisistas não amam pessoas. Eles amam a utilidade que as pessoas têm. Arthur era útil para o ego dela. Eu era útil como o contraste necessário para que a perfeição dele fosse notada. É como uma pintura de Caravaggio. Para que a luz seja divina, a sombra precisa ser absoluta, densa e assustadora. Eu era a sombra deliberada. Ela me privava de comida básica em banquetes de família, me obrigando a comer na cozinha com os empregados, e às vezes nem lá, enquanto discursava sobre a nobreza e a linhagem de Arthur. O trono que ela preparava para ele era construído sobre os ossos da minha dignidade. Ela não me via como um ser humano com sentimentos, mas como um recurso a ser explorado ou descartado conforme a necessidade do seu plano mestre. A desumanização atingiu seu ápice quando eu completei 12 anos. Naquela época, a diferença entre o tratamento que recebíamos não era mais sutil. Era um abismo geográfico. Arthur foi enviado para uma academia de elite na Europa, com uma despedida pomposa, lágrimas de crocodilo e promessas de um futuro glorioso. Eu, no entanto, fui deixado para trás como uma ferramenta velha que não serve mais ao propósito. Lembro-me dela me olhando de cima a baixo,
com um nojo tão visceral que eu podia sentir o cheiro da sua desaprovação. Ela me disse: "Você nasceu para servir ao brilho do seu irmão. Não tente ser mais do que a terra sob os pés dele." Essas palavras foram como chicotadas. A partir dali, eu não tinha mais permissão de sentar à mesa principal, nem de usar as roupas que meu pai havia deixado. Eu era obrigado a usar uniformes de serviço, a limpar os restos que Arthur deixava para trás quando voltava de férias. O tratamento de bicho era literal. Eu tinha horários para comer, lugares específicos onde podia ou não circular, e qualquer desobediência era punida com o isolamento total. Ela me tratava como um animal de carga, alguém cujo único valor era facilitar a vida do escolhido. Pense na crueldade de uma mãe que esconde os livros do filho para que ele não aprenda, enquanto paga fortunas em bibliotecas particulares para o outro. Ela queria que eu fosse intelectualmente raquítico, para que eu nunca tivesse as ferramentas para contestar a sucessão. O trono que ela almejava para Arthur exigia que eu fosse um nada. Se eu fosse inteligente, eu seria uma ameaça. Se eu fosse amado, eu seria um concorrente. Então, a solução dela foi me transformar em uma criatura de sombras, alguém que vivesse na periferia da própria existência, mendigando por migalhas de reconhecimento que nunca vinham. Era uma tortura psicológica refinada, feita sob o pretexto de educação rigorosa. Mas o que acontece quando você cria um monstro de um lado e um sobrevivente do outro? Enquanto Arthur crescia mimado, acreditando que o mundo lhe devia tudo, eu crescia no fogo da rejeição, desenvolvendo uma resiliência que ela nunca previu. O trono que ela tanto protegia estava sendo preparado para um homem que não sabia o que era lutar por nada. Arthur tornou-se arrogante, fraco e dependente da manipulação materna. Ele era o rei de papelão, uma construção frágil mantida apenas pela vontade dela. Enquanto isso, na minha solidão imposta, eu aprendi a observar. Eu aprendi a ler as pessoas, a entender as nuances do poder e, acima de tudo, a silenciar minha dor para transformá-la em combustível. Imagine um lobo que é chutado todos os dias por seu dono. Ele não morre. Ele aprende a morder com mais força. Eu comecei a estudar escondido, usando os livros descartados que ela jogava no lixo. Eu aprendi finanças, política e estratégia enquanto limpava o chão da biblioteca que eu não podia frequentar. A ironia é que, ao me tratar como bicho, ela me deu os instintos de um predador. Eu não tinha o luxo da preguiça de Arthur. Eu não tinha o conforto da segurança. Eu tinha apenas o desejo visceral de provar que o sangue que corria em minhas veias era tão real quanto o dele, e que o preço que ela me fez pagar seria cobrado com juros. A analogia do trono aqui muda. Ela estava construindo um castelo de cartas para o filho favorito, enquanto eu, no calabouço, estava forjando uma espada de aço temperado. Ela achava que estava me destruindo, mas estava apenas eliminando todas as minhas fraquezas. Quando você não tem nada a perder, você se torna a pessoa mais perigosa do mundo. E Arthur? Ele não passava de uma sombra do que ela queria que ele fosse, um fantoche cujas cordas estavam prestes a arrebentar sob o peso da realidade que a vida adulta impõe. O conceito de o preço do sangue vai além da herança material. Refere-se à dívida emocional que se acumula quando uma linhagem é traída por quem deveria protegê-la. Minha mãe acreditava que o sangue era um contrato de obediência para mim e um passaporte de privilégio para Arthur. Mas o sangue também tem memória. Ele carrega o trauma das noites em claro, da fome ignorada e das humilhações públicas. Ela frequentemente usava exemplos de grandes famílias e linhagens reais para justificar sua crueldade, dizendo que em toda grande dinastia um deve ser sacrificado para que o outro governe. Que mentira conveniente para esconder um coração perverso. Ela citava casos históricos onde irmãos foram mortos ou exilados, tentando normalizar a minha dor como uma fatalidade do destino. Mas não era destino. Era escolha. A escolha de uma mulher que amava mais o status do que os próprios filhos. Ela transformou nossa casa em um microcosmo de uma ditadura, onde ela era a rainha-mãe, Arthur o herdeiro e eu o povo oprimido. Essa estrutura é comum em famílias disfuncionais de alto nível, onde a imagem pública vale mais do que a integridade dos membros. O bicho que ela criou não era eu, era o sistema que ela alimentava. Eu era apenas o receptáculo da sua toxicidade. Pense em uma barragem. Ela estava acumulando toda a pressão em cima de mim, achando que as paredes da minha resistência nunca iam ceder. Mas toda barragem tem um limite. E o preço do sangue, quando finalmente é cobrado, não aceita parcelamento. Ela estava jogando um jogo de longo prazo, mas esqueceu que eu também estava no tabuleiro. E eu estava aprendendo as regras muito melhor do que o seu pupilo protegido.
O ponto de ruptura aconteceu em um jantar de gala, um evento que deveria selar o destino de Arthur como o herdeiro oficial dos negócios e das propriedades da família. Eu fui instruído a permanecer nos fundos, servindo as bebidas, uma afronta final à minha posição como filho. Eu deveria ser invisível, um fantasma de smoking servindo champanhe para pessoas que nem sabiam meu nome. Minha mãe brilhava, radiante, apresentando Arthur como o prodígio, o gênio que levaria o legado adiante. Mas Arthur estava bêbado. Ele estava desmoronando sob o peso de uma coroa que nunca aprendeu a carregar. Naquele momento vi o pânico nos olhos dela. Ela percebeu que o rei dela era um desastre e que o bicho no fundo da sala estava observando tudo com uma clareza aterrorizante. Houve um silêncio quando Arthur tentou fazer um discurso e tropeçou nas próprias palavras, revelando sua incompetência para todos os presentes. O olhar que ela me lançou não foi de pedido de ajuda, mas de ódio puro, como se a culpa do fracasso de Arthur fosse minha por simplesmente estar ali, testemunhando a queda. Ali, entre os cristais e as mentiras, eu vi a máscara dela cair. Ela não queria o bem de Arthur. Ela queria a glória para si mesma através dele. E eu, o bicho, era a única pessoa que realmente entendia o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que eu senti pena dela, uma pena gelada e cortante. O trono que ela tanto lutou para construir estava rachando e as fundações, que eram a minha dor, não aguentariam mais o peso. O preço do sangue estava sendo anunciado pelo som do fracasso do seu filho preferido e a música de fundo era o meu silêncio vitorioso. Após o desastre do jantar, a perseguição contra mim dobrou. Ela me culpou pela humilhação de Arthur, dizendo que meu olhar de inveja tinha amaldiçoado o irmão. Ela me trancou no depósito de suprimentos por 3 dias, sem luz, tentando me quebrar definitivamente. Foi ali, na escuridão, que eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu não seria mais o bicho dela. Eu usaria cada humilhação, cada dia de fome, cada palavra de desprezo como um tijolo para construir minha própria saída. A psicologia chama isso de alcançar o fundo do poço e descobrir que ele tem um alçapão. Ela achou que tinha me enterrado, mas esqueceu que eu era uma semente. Durante os meses seguintes, eu comecei a sabotar silenciosamente os planos dela. Não por vingança barata, mas por justiça. Eu comecei a vazar informações sobre a má gestão de Arthur para os investidores. Eu comecei a mostrar, sem ser visto, que o trono estava vazio de competência. A analogia aqui é a de um cupim em uma estrutura de madeira nobre. Por fora, o trono parecia magnífico, mas por dentro eu estava devorando a base. Ela me tratou como um animal. Então eu usei a astúcia de um. Eu aprendi a ser invisível quando necessário e onipresente quando estratégico. O preço do sangue estava subindo, e ela nem percebia que a conta já estava no nome dela. Ela continuava a dar as melhores carnes para o cão que não sabia caçar, enquanto o lobo que ela tentou matar de fome estava aprendendo a derrubar a matilha inteira. Anos depois, o inevitável aconteceu. A empresa da família estava à beira da falência devido às decisões desastrosas de Arthur e à cegueira de minha mãe. Eles perderam tudo: o status, as propriedades, o respeito. E quem apareceu para comprar os restos? Eu. Mas eu não apareci como o filho perdoador. Eu apareci como um investidor anônimo que detinha as notas promissórias da sua ruína. O momento em que entrei naquela mesma sala onde fui humilhado, agora como o novo dono de tudo, foi o fechamento de um ciclo de dor. Ela me olhou e, pela primeira vez, não viu um bicho. Ela viu o monstro que ela mesma criou, mas um monstro refinado, poderoso e absolutamente indiferente aos seus apelos. Como você pôde fazer isso com seu próprio sangue? Ela perguntou com as mãos trêmulas. Minha resposta foi simples e fria. Eu não estou fazendo nada com meu sangue. Estou apenas recolhendo o pagamento pelo preço que você estabeleceu anos atrás. Arthur estava ao lado dela, uma sombra patética do que um dia foi, incapaz de entender como o irmão que ele chutava se tornou o homem que agora decidia se ele teria um teto sobre a cabeça. O trono não foi dado, foi tomado pela força da sobrevivência. A lição aqui é clara. Você não pode tratar um ser humano como um bicho e esperar que ele te trate como um deus quando ele finalmente se libertar das correntes. O preço do sangue é a destruição mútua se a base for a injustiça. Hoje eu governo o que restou e construí muito mais além. Arthur vive de uma mesada que eu forneço, sob condições estritas de bom comportamento, uma inversão irônica do nosso passado. Minha mãe. Ela vive em uma ala da mansão, cercada pelo luxo que ela tanto ama, mas em um silêncio ensurdecedor. Eu raramente falo com ela. Não por ódio, mas porque não sobrou nada para dizer. A relação mãe e filho foi assassinada por ela mesma no altar da ambição. O que resta é apenas o reconhecimento de que o sangue nos une, mas a dor nos separa para sempre.
Esta história serve como um aviso para todos os pais que escolhem favoritos e para todos os filhos que são preteridos. O favoritismo é um veneno de ação lenta que mata ambos os lados, destrói o caráter do favorito e testa o limite do rejeitado. Se você está passando por isso, saiba que o tratamento de bicho que te dão hoje pode ser a forja do seu poder amanhã. Não aceite a definição que eles impõem a você. Use o trono deles como lenha para o seu próprio fogo. O preço do sangue é alto, mas a liberdade de não ser mais a vítima é impagável. Eu transformei meu calabouço em um escritório e minhas correntes em ferramentas de conquista. A mãe que me tratou como bicho hoje me olha com medo, e esse medo é o único respeito que ela é capaz de sentir. É um final triste, eu sei, mas é o final real de quem coloca o poder acima do amor. No final das contas, o que define um trono? É o ouro, a linhagem ou a capacidade de liderar com integridade? Minha mãe nunca entendeu que o trono que ela queria para Arthur não passava de uma cadeira vazia se não houvesse honra nela. Eu conquistei meu lugar não porque eu era o favorito, mas porque eu fui o único que sobreviveu ao teste do fogo. O preço do sangue foi pago com cada lágrima escondida, cada humilhação engolida e cada noite de solidão. Mas hoje eu olho no espelho e não vejo o bicho que ela descrevia. Vejo um homem que transformou a rejeição em um império. Se você se sente o filho preterido, o esquisito, ou aquele que é tratado como menos que humano, lembre-se, os castelos mais fortes são construídos com as pedras que os construtores rejeitaram. Não deixe que o preço que outros colocam em você se torne o seu valor real. O trono da sua vida pertence a você, e ninguém, nem mesmo a sua própria mãe, tem o direito de te tratar como bicho para dar a sua coroa a outro. O sangue pode ser o que nos trouxe ao mundo, mas é o nosso caráter que decide quem permanece no topo. O preço foi pago. A conta está fechada. E eu finalmente estou em paz.